Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui mais uma vez para juntos nós acessarmos segredos divinos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 19. Você que está chegando a primeira vez aqui hoje, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e dá uma olhadinha na playlist que já tem aí no canal, falando do capítulo 1 até o capítulo 18 de Provérbios. Tem muita sabedoria bíblica, tem muita instrução, repreensão, correção, para que nós possamos andar de forma excelente nessa terra. Então, eu quero contar com o seu apoio agora. Você comenta ao final aquilo que mais te impactou no capítulo 19 de Provérbios e vamos juntos espalhar essa boa semente, a semente da sabedoria milenar da palavra de Deus para outras pessoas, ok? Então deixa o seu like, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai começar a entregar ele para outras pessoas. Vamos lá, vamos para a leitura de Provérbios capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Há duas maneiras de você entender esse primeiro versículo aqui. Ou você vai exaltar o que o versículo está exaltando, ou você vai exaltar a integridade, ou você vai exaltar a pobreza. Então, as pessoas que têm a mente ligada à pobreza, à escassez, elas vão olhar esse versículo e vão logo perder a mensagem central, que não é de pobreza, mas é de integridade. Então ele faz um comparativo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Ele não está falando que é bom ser pobre, ele está dizendo que é bom ser íntegro. Sendo pobre, é melhor ser um pobre íntegro do que você ter muitas coisas e ser tolo. Então, a chave desse versículo aqui está na integridade. Ele não está fazendo uma apologia à pobreza, porque pobreza é improdutividade, pobreza é mentalidade escassa, mentalidade errada. Ele está falando que até mesmo quem tem a mentalidade errada, até mesmo quem é improdutivo, se ele for íntegro, ele é melhor do que uma pessoa tola, que é perversa com seus lábios. Você entendeu aí? Então pegue a chave, o segredo certo. Não é exaltar a pobreza, não. É exaltar a integridade. Se você puder ser íntegro e ser bem-sucedido em sua vida, não tem nenhum problema, ok? É igual aquele texto onde Jesus diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ora, as pessoas olham para isso e acham que elas não podem ganhar o mundo. O texto não está falando que você não pode ganhar o mundo. O texto está dizendo que você não deve perder a alma ao ganhar o mundo. Então ele está dizendo, ganhe o mundo, mas nesse processo não perca sua alma, ou seja, não perca sua aliança, sua ligação com a fonte, com a origem, com o Criador, com a salvação em Cristo Jesus. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Então é bom que a sua alma ela retenha o conhecimento. E a alma, biblicamente falando, ela significa suas emoções, seus pensamentos e os seus desejos, as suas vontades. Essas três coisas compõem a alma humana. Então, se você não busca conhecimento, você está atrofiando a sua própria alma. Sua alma precisa de alimento bom, ok? E aqui, seguindo essa série de provérbios, você vai ter sim alimento bom para a sua alma, porque você está acessando direto da fonte da sabedoria milenar bíblica os segredos divinos que Deus quer deixar patente aos seus olhos para que você tenha uma vida extraordinária, a vida abundante que Ele planejou. A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. Há uma ligação entre ser tolo e perversão. Então, o que perverte o caminho do homem é a sua tolice. E o tolo não ama a sabedoria. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado do seu vizinho. Interessante, vamos comentar isso junto com um bloco de versículos. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes.
Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais dos seus amigos se afastarão ele busca com palavras e assim elas lhe faltam. Eu deixei para ler aqui esse bloco de versículos junto e explicar por quê. Quando se fala aqui que a riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado do seu vizinho, quando diz que todos os irmãos do pobre o odeiam, então você tem aquela ideia de que o pobre é excluído. O pobre é deixado de lado porque é pobre. Então aqui a chave é você entender o seguinte, que Provérbios te estimula a ter irmãos acima de amigos. Quando diz que a riqueza faz muitos amigos, isso não é mentira. Uma pessoa rica vai estar cercada de pessoas que se dizem suas amigas. Mas será que aquelas pessoas que são amigas, elas são também irmãs? Irmã significa o quê? Irmão de propósito, irmão de aliança, irmão de caminhada, de jornada. Então é bom entender essa passagem aqui, observando o capítulo 17, no versículo 17. Então você que não viu, assista aí novamente, eu só vou mencionar que no momento o amigo ama em todo tempo e na adversidade nasce o irmão. Então durante a adversidade vai ser provado aquelas pessoas que estão à sua volta e elas vão ser provadas se são amigos de verdade, porque só os amigos de verdade na provação, na adversidade, eles deixam de ser amigos, eles passam a ser mais que amigos, eles passam a ser irmãos. Você entendeu a diferença? Então o problema aqui não é a questão de que o pobre é excluído e que o rico tem muitos amigos, não. O problema aqui é que amigos todos nós temos, mas irmãos de jornada, de caminhada, de propósito, só nascem na adversidade. Então, pega esse segredo aí. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. Então você que está assistindo essa série de vídeos, você tem amado a sua alma, porque você está buscando a sabedoria. E mais que isso, você sabe de pessoas que precisam ouvir. Então você tem a missão de compartilhar esse conhecimento que você está adquirindo com outras pessoas. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. Semeadura. Falsa testemunha não ficará impune. Quem espalha mentiras está semeando isso, vai perecer. Então é a semeadura, a lei da semeadura. O deleite não é decoroso para o tolo, muito menos um servo dominar sobre os príncipes. Aqui nesse texto eu faço um link com Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7. Eu me lembro de que em Eclesiastes, capítulo 10, 7, diz que Salomão também escreveu Eclesiastes, ele diz que viu uma coisa terrível sobre a terra. E ele põe isso na conta de maus governantes. Ele diz assim, o servo andando a cavalo e os príncipes andando a pé. Esse texto aqui de Provérbios 19, 10 diz que não cabe o deleite a quem não é decoroso, ao indecoroso, né? Não cabe isso para ele, muito menos o servo dominar sobre os príncipes. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, feito para governar sobre todas as coisas. Então, no momento em que você, que é filho de Deus por Cristo Jesus, e dele recebeu autoridade e poder para governar sobre as dimensões, no momento em que você não está andando a cavalo, ou seja, na postura de príncipe, você deixou o teu governo, sendo príncipe, tendo autoridade sobre os teus ombros, você está deixando de exercê-la. E aí outras pessoas assumem, nunca fica vago um cargo. Então, se tem ali a vacância de um cargo, alguém vai assumir. E esse alguém pode ser um tolo, pode ser uma pessoa que, na verdade, não deveria estar ali. Então, assuma a sua postura de príncipe, de filho do Deus vivo, de rei, de príncipe, filho de Deus, filho do rei. E sendo assim, você vai estar no lugar certo para exercer a tua autoridade, o domínio sobre todas as coisas como Deus planejou desde o início. A discrição, algumas pessoas, vou fazer uma observação aqui, algumas pessoas, esse servo que está andando a cavalo aí são vícios. Para algumas pessoas, esse servo que está andando a cavalo e está deixando ela andar a pé, são vícios. E você foi feito para dominar sobre todas as coisas, não ser dominado. Então não deixa
que vício algum, seja ele emocional, seja físico, seja químico, que ele governe a sua vida. Que ele passe a andar a cavalo e você fique a pé, debaixo do chicote ou do domínio maldoso desse vício sobre a tua vida. Vamos lá, a discrição de um homem retém a sua raiva, e é a sua glória passar por cima da transgressão. O homem sábio, ele passa por cima, ele não guarda o rancor, ele não vai guardar a mágoa, porque ele sabe que isso é raiz de amargura para a própria vida dele. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são gotejar contínuo a casa e riquezas, são herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. Eu li esses dois versículos juntos, por quê? Porque ele diz que, no primeiro, que as contendas da esposa são gotejar contínuo. Sabe o dia de chuva onde há uma goteira caindo e aquela zoada não lhe deixa dormir, ou mesmo uma torneira, que durante o dia pode ser até imperceptível o gota a gota dela, mas à noite, quando a casa está em silêncio, e se cair uma agulha no chão você escuta, aquela goteira não te deixa dormir, ela fica ali o tempo todo martelando no mesmo ponto, mesmo ponto, mesmo ponto. Então, a Bíblia faz a comparação, sabedoria de Provérbios faz a comparação das contendas de uma esposa contenciosa com esse gotejar contínuo que fica ali, tuc, 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 e não para nunca. E aí cabe aqui a reflexão. Se você quer ter uma esposa sábia, você deve procurar isso no Senhor, porque é o que o próximo versículo diz. E se você já é casado e a sua esposa é assim, procure as estratégias, existem muitos meios para você comunicar amor a ela e ela mudar o comportamento, porque se ela tem que mudar, primeiro tem que mudar você. E esposa que escuta isso, se você percebe que você é contenciosa, então olha o incômodo que é uma mulher contenciosa, que só quer contendas. É comparado a uma goteira contínua que não para. O ditado popular diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Então incomoda muitíssimo. Aí o versículo seguinte diz: casas e riquezas são herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então por isso que eu li esses dois juntos. Você vê a esposa contenciosa no primeiro, mas a esposa prudente você vê no segundo versículo. Aqui é o versículo 14. Então a esposa prudente, a mulher sábia que edifica a sua casa e não destrói com as próprias mãos. Essa esposa prudente, você jovem solteiro, ela vem do Senhor. Você casado, pode pedir a Deus que restaure a programação original dele no cérebro da tua esposa, na alma dela, para que ela volte ao molde da fábrica e ela vai voltar ao padrão de ser prudente, porque é isso que Deus sonhou para ela. Vamos lá. A preguiça lança em profundo sono a alma indolente. A preguiça lança em profundo sono e a alma indolente sofrerá fome. Autoexplicativo, né? Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Eu vejo aqui nesse versículo um link que é possível fazer com João 14, 21. Porque lá em João 14, 21, Jesus discursando, ele diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, e eu virei e me manifestarei a ele. Então, guardar os mandamentos não significa você pegar e... Vou pegar isso aqui, um estojo, e aí eu vou e guardo as coisas que eu quero, as canetas dentro dele, fecho e deixo guardado num canto e não lembro mais. O guardar significa viver, é guardar no teu coração, é tornar isso um estilo de vida. Você viver segundo os mandamentos, segundo os princípios que regem a sabedoria eterna, que é a palavra de Deus. Então aqui está bem claro, aquele que guarda o mandamento, guarda a sua própria alma. Mas aquele que os despreza, seus caminhos será de morte, morrerá.
Então, se você que diz que ama Jesus, a prova de que você realmente ama Ele é se você guardar os mandamentos. Falar que ama da boca para fora não adianta nada. Então, eu posso dizer que amo a minha esposa, hoje inclusive é aniversário dela, um beijo, meu amor, pastora Lívia, fazendo hoje aniversário, dia 28 de dezembro. Então, hoje é aniversário dela, eu posso dizer que amo, mas se eu não demonstrar além das palavras com a minha vida, com as minhas ações no dia a dia que eu a amo, minhas palavras são só da boca para fora. Então, é isso que diz: guarda os mandamentos e vive. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vai se manifestar para você. Você vai ter um link direto de acesso com a sabedoria eterna para fazer download do que Deus está querendo fazer na tua vida, nessa geração, por guardar os mandamentos. Isso é muito forte. Aquele que tem pena dos pobres, empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Então, se você tiver um coração generoso, compaixão das pessoas, e você der ao pobre, observe que ele está falando aqui, ó, aquele que se doa, tem compaixão do pobre, ele está emprestando a Deus. E Deus é bom pagador, viu? Deus é bom pagador, ele não fica devendo nada a ninguém. Então é uma lei de semeadura também. Então quando você exerce compaixão, quando você exerce misericórdia, você está ganhando um crédito com um eterno. E ele vai retribuir. Ele lhe pagará novamente. Recebe aí esse segredo. Castiga teu filho enquanto há esperança, não deixe que tua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá punição, porque se tu livrares, ainda terá de tornar a fazê-lo. Aqui, desses dois versículos, você tem assim uma comparação também. Por quê? Porque você encontra uma orientação. Se você castigar o seu filho, você vai livrá-lo de um futuro destrutivo. Que castigo é esse? Eu vou descer o porrete no meu filho, eu vou bater nele até ele ficar sangrando? Não, não é isso. Aqui está falando de castigo no sentido de disciplina. De disciplina. Se necessário for você entrar com a vara da correção, tá? O provérbio diz que a vara é para as costas do tolo. Ensina o teu filho a ser sábio, ele não vai precisar de vara de correção. E muitas vezes você, pai e mãe, pode ter receio da vara da correção, de dar uma palmadinha na mão do seu filho, tá? Ou de dar uma correção leve, né, sobre ele de alguma maneira, e você poupa ele disso e no futuro ele sofre. E a vara continua batendo nas costas dele lá, mas não vai ser a sua, vai ser de outras pessoas que não têm amor nem compaixão pelos seus filhos. Então, Provérbios ensina: castiga o filho enquanto há esperança e não deixe que a tua alma ceda por causa do choro. Ele vai chorar porque na hora do castigo, de correção, ninguém gosta e você não gosta de ser corrigido, eu não gosto de ser corrigido, mas aquele que entende o benefício da correção, ele vai amar a correção. E um homem de ira, ou seja, aquele que não foi corrigido quando criança e chegou num ponto da vida em que ele tem uma obstinação por fazer certas coisas erradas, o texto diz, ele tem que sofrer a punição. Por quê? Porque se você o livrar, ele vai e faz novamente. Porque ele está acostumado, ele sempre experimentou, desde a sua infância e a juventude, a impunidade, fazia, ninguém corrigia. Então agora ele está na idade adulta como um homem, ele precisa ser corrigido quando ele foi encontrado no erro, senão ele vai errar novamente. Ouve o conselho, recebe a instrução para que no fim possa ser sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Esse versículo aqui ensina três coisas muito fortes. Tá? Que o propósito de Deus, o que vai permanecer na tua vida é o conselho do Senhor. E o que é o conselho do Senhor? É o propósito dele para a tua vida. Então você que gosta de anotar, anota aí. O propósito de Deus para a tua vida, ele é três coisas. Ele é mais forte que os seus planos, ele é maior que os seus planos e ele vem antes dos seus planos. Então se você for inteligente e sábio, boa coisa para você é procurar saber de Deus qual é o propósito que ele tem para a tua vida.
para que você não desperdice energia, para que você não desperdice recurso, para que você não gaste a sua vida naquilo que não deveria gastar e ao final se arrependa. Então o propósito de Deus sempre vai permanecer, ele vai prevalecer sobre os seus planos, porque ele é maior do que eles, ele vai prevalecer sobre os seus planos porque ele é mais forte do que os seus planos, e ele vai prevalecer sobre os seus planos porque ele vem antes de você nascer. Tá? O Salmo 139, verso 16 diz que antes que me formasse no ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Então existe a tua história escrita por Deus. Obviamente, Deus quer que você participe com ele nisso. Senão você só vira uma marionete. Ele te convida a empreender com ele nessa jornada da vida extraordinária e ele tem um propósito para você. O desejo de um homem é sua bondade e é melhor um homem pobre do que um mentiroso. Mais uma vez, ele não está supervalorizando a pobreza, ele está desvalorizando a mentira. Então, não seja mentiroso, ok? O temor do Senhor tende à vida, aquele que o tem habitará satisfeito e não será visitado pelo mal. Uau! Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Misericórdia, a pessoa não tem disposição nem para comer. Tamanha preguiça. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. Reprova alguém que tem entendimento e ele entenderá o conhecimento. Quando você corrige o sábio, ele cresce em sabedoria, ele se torna seu amigo. Se você corrige o tolo vai te odiar. Aquele que aflige a seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviar das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece o juízo e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do tolo. Muito bem, pessoal, chegamos ao final aqui de Provérbios, capítulo 19. Comenta aí embaixo aquilo que você mais gostou, que mais te impactou na leitura desse capítulo 19. Eu quero que você deixe o seu like para que o algoritmo do YouTube entenda que o conhecimento de sabedoria bíblica é relevante e ele vai entregar isso para mais pessoas. Nós estamos aqui extraindo direto da fonte, lendo e extraindo direto da fonte de Provérbios. Eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Compartilhe aí com pelo menos 5 amigos, transborda, porque o conhecimento que chega até você e você não transborda para as pessoas, isso vai gerar apenas obesidade cerebral e você não vai atingir o propósito de Deus. Você não foi feito para ser represa, você foi feito para ser um canal que transborda. Você recebe do alto download de Deus e transborda para a vida de outras pessoas. Então Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos com o leitura e comentários do Provérbios, capítulo 20, acessando os segredos divinos, no capítulo 20 de Provérbios. E não se esqueça que você é imagem e semelhança de Deus e você é muito amado. Um bom dia.